A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje nós iremos meditar na palavra de Deus, que se encontra em Lucas capítulo 19. É uma história muito maravilhosa, né, da palavra do Senhor, que a gente pode tirar grandes lições para a nossa vida. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, para quando eu publicar vídeo todos os dias ao meio-dia, você ser notificado. E eu peço que você faça isso, meu querido, também deixe o seu comentário, pode ser o seu pedido de oração, o que você achou da palavra de Deus. Isso é importante para o crescimento do canal, para que a palavra de Deus ela chegue a mais pessoas, pois o meu objetivo é que a palavra do Senhor é que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho, meu querido e minha querida. Então eu peço você que engaje no canal, né? Deixe seu comentário, né? Deixe seu joinha, para que o YouTube entenda que o conteúdo é importante. E vamos entrar na palavra de Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor. Zaqueu, o publicano, né? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então aqui na palavra de Deus nós vemos que quando Jesus entrou ali na cidade de Jericó, a palavra do Senhor ela vai nos falar de um homem que era maioral dos publicanos, era cobrador de imposto, né? E a palavra do Senhor diz que ele era rico. O nome desse homem era Zaqueu. E quando Jesus entrou ali, ele procurava ver quem era Jesus, porém ele não conseguia, porque a multidão era muito grande, né? Onde Jesus ia, as multidões o seguiam, por N motivos, né? Mas eles seguiam a Jesus, né? Eles tinham interesse de saber o que Jesus ia fazer. E a palavra do Senhor diz que com Zaqueu não foi diferente. Ele procurava ver quem era esse Jesus que fazia as multidões o seguir. Meu querido e minha querida, será que você tem o mesmo interesse de procurar por esse Jesus? Como Zaqueu fez? A palavra do Senhor nos diz que ele era um homem rico, mas ele precisava de algo a mais, que não era dinheiro. Ele precisava de paz. Ele precisava de perdão de pecado. E aqui a gente vê que como ele é baixo, um homem de estatura baixa, e a multidão, tem gente de todos os tamanhos em uma multidão, então ele não conseguia achar Jesus, né? Saber quem era Jesus no meio. Mas a palavra do Senhor nos diz, meu querido, que Zaqueu ele teve uma ideia. Ele não se conformou por não ter sabido ali quem era Jesus. Mas ele buscou conhecer esse Jesus. Ele saiu de casa determinado a saber quem era Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 4: Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, como Zaqueu, no meio da multidão, ele não teve sucesso de conhecer quem era Jesus, ele teve uma ideia, eu acredito que dada pelo Senhor, né? Ele, mais na frente, né, tinha um pé de sicômoro, uma árvore, e ele teve a ideia de subir naquela árvore, porque ali era o caminho por onde Jesus e as multidões iriam passar. E ele subiu ali,
e ficou esperando o Senhor passar. A gente vê em Zaqueu, meu querido, tanto interesse de conhecer Jesus, né? Ele se dispôs em sair de onde ele estava, seja da sua casa, seja do seu trabalho, né? Mas ele saiu para encontrar Jesus, né? Só que antes de Zaqueu sair de casa, Jesus viu ele, né? Jesus conhece todas as coisas, né? E mesmo Jesus estando aqui na terra em forma humana, ele também era Deus, ele sabia das coisas, né? E o Senhor viu Zaqueu. Eu acredito que esse foi um dos motivos pelo qual Jesus entrou ali em Jericó. Passou por aquela cidade, porque ele sabia que ali tinha um homem que pela sociedade era rico, era cobrador de impostos, mas não era bem visto, né, pela sociedade, né, por ele ser um cobrador de imposto, né. Então aqui o Senhor Jesus, meu querido e minha querida, ele te viu antes mesmo de você nascer. Você é uma pessoa muito valiosa para Deus, né? Muitas vezes você olha para você mesmo e pode achar que você não tem importância, que ninguém te valoriza. É porque você ainda não conheceu Jesus Cristo, ainda não conheceu a palavra de Deus. Porque no dia que você conhecer a palavra de Deus, você vai entender o grande amor que Deus tem por você. Ainda que o seu pai, a sua mãe te abandone, mas o Senhor, o teu Criador, o teu Deus, jamais vai te abandonar. E quando Zaqueu saiu dali, o Senhor viu, né? E viu também quando ele saiu do meio da multidão e foi e subiu no pé de sicômoro. Glória a Jesus. Então, meu querido e minha querida, Jesus vê tudo, ele sabe de tudo. E aqui diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então a gente vê, meu querido e minha querida, que Zaqueu, eu acredito que ele se surpreendeu muito, né? Por ele ter ouvido aquela palavra da boca de Jesus, né? Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu vou entrar na tua vida. Porque o Senhor Jesus sabia do interesse de Zaqueu para conhecer ele. E Deus, ele conhece os corações, ele sabe todas as coisas, né? E a palavra do Senhor diz mais: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu, ele desceu e ele recebeu Jesus com alegria em sua casa, mas não só na casa física, mas também na casa homem, na casa corpo. Na vida dele, ele recebeu Jesus naquele dia. E a palavra do Senhor, ela continua nos falando e diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador, porque Zaqueu não era um homem bem visto no meio do povo. Mas a palavra de Deus, meu querido e minha querida, nos fala que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então Jesus veio buscar, veio salvar, foi o mesmo pecador. É aquele que olha para si e reconhece que falhou, né? E que precisa de perdão de pecado. E Zaqueu precisava. Mas alguns que estavam ali no meio da multidão se achavam santos demais, né? E dizia, e murmuravam, né? Olha, ele se hospeda com pecador, então ele não é o filho de Deus, né? Mas eles se esqueceram que o Filho de Deus veio exatamente para isso, né? Veio buscar e salvar aquele que está perdido, sem nenhuma esperança de salvação. É para essas pessoas. E quando a gente olha para a palavra, é para todas as pessoas, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Desde que Adão pecou,
Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, né? Estão destituídos e precisam de Jesus para ser restituído de novo a Deus, né? E foi por isso que Jesus veio. E diz mais a palavra do Senhor: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, a gente vê pela palavra de Deus, né, que como um cobrador de imposto, eu acredito que ele, conhecendo a própria consciência, né, ele sabia que ele tinha defraudado algumas pessoas, né? Ele sabia que ele tinha estipulado um preço maior do que o que deveria. Por isso que o povo não via o cobrador de imposto como uma pessoa honesta. Porque eles cobravam além da medida. Mas como Zaqueu recebeu Jesus, e quando o homem e a mulher recebem Jesus na sua vida, a transformação, a mudança, porque tem que haver mudança. Tem que ter essa diferença na vida do homem e da mulher que tem Jesus. E como ele recebeu Jesus na sua casa, na sua vida, a mudança houve, né? E ali ele disse: eu vou restituir 4 vezes mais se eu roubei alguém, né? Porque ele sabe, cada um sabe de si, cada um sabe o que faz, o que pensa. E o Senhor Jesus, ele disse: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, né? E diz que Zaqueu também era filho de Abraão, né? Porque o Abraão representa o pai da fé. E aquele homem creu em Deus, né? Creu em Jesus Cristo e o recebeu na sua vida. Então, meu querido e minha querida, essa passagem ela é muito para todos nós, né? Mas especialmente para aqueles que se julgam muito pecador, né? E acha que não tem jeito, mas todo ser humano, não importa o que ele fez, né? Ou o que ele esteja nesse momento fazendo, todo ser humano, se ele se arrepender dos seus pecados, se ele se converter a Jesus pela palavra, Deus ele perdoa. A palavra de Deus fala que só tem um tipo de pecado que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os demais pecados, né, por mais horrendos que sejam, se a pessoa se arrepende e não faz mais, Deus ele perdoa, porque foi para isso que Jesus veio, para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Um dia Deus colocou Adão no jardim do Éden, um homem sem nenhum pecado, mas um dia a esposa dele e ele deram ouvido à serpente, e ali o pecado entrou no mundo. E todos pecaram. Desde aquele dia até o último que vai nascer, todos carregam o pecado de Adão. Mas através da morte de Jesus, todos que se arrependem têm o direito à redenção dos seus pecados, de serem perdoados, se arrepender e não praticar mais, né? Porque se disser eu me arrependi e continuar praticando, é porque não se arrependeu, e Jesus sabe, porque ele sabe todas as coisas, né? A Deus ninguém engana, a gente pode enganar o outro, mas a Deus não. E é com ele, meu querido e minha querida, que nós vamos prestar contas. E é com ele que nós vamos comparecer. Então, que nós venhamos ser sinceros na presença de Deus, né? E dia após dia procurar viver a palavra, porque Jesus está voltando, né? Ele está voltando para vir buscar um povo. O mundo não vai ver a vinda do arrebatamento, o mundo não vai ver. Somente quem subir é quem vai saber que o arrebatamento aconteceu, né? Então, que eu e você nesse dia estejamos preparados, né, para
desfrutar das bodas do Cordeiro, né? E eu peço que você medite nessa palavra, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e sua família nesse dia.